Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de desenvolvimento de projetos, tá? E nessa matéria nós temos aí 20 horas para trabalhar no nosso projeto 2. Esse projeto 2 é o projeto de uma esteira, então nós estamos trabalhando em cima dessa esteira, onde o objetivo é que através de um sensor de entrada, né? Ele detecta que uma peça chegou até a esteira e aí a esteira começa a rodar. E aí, num sensor de saída, ele vai detectar que essa peça chegou até a sua saída e aí a esteira para que a peça possa ser retirada. Então, essa é a ideia, né, do funcionamento da nossa esteira. Tá? Então, falando um pouquinho mais, dando um pouco mais de detalhes para você a respeito do nosso projeto, né? Então, esse projeto da esteira com sensor de entrada e de saída, né? Nós estamos fazendo isso no Tinkercad, né? Que seria então justamente o controle do motor dessa esteira, tá? Seria o controle do motor que gira a esteira. Então a esteira gira após a presença da peça no sensor de entrada e a esteira para após a presença da peça no sensor de saída. Tá? Esse sensor, né, nós estaríamos trabalhando com um LDR, né? A ideia é que esse sensor seja um LDR para que a gente possa, que seria um sensor de luz, né? Então aí através desse LDR, com esses dois sensores, como a gente consegue ver aqui no desenho, né? Ampliando ele, a gente teria algo assim. Então está aqui o nosso motor, né? Tem aqui o nosso motor, aqui estaria o sensor de entrada, que é um LDR, e o sensor de saída, que também seria um LDR. Tá? Então eu gostaria nessa aula de passar um pouco mais de informação para você a respeito desse componente, né? A respeito do funcionamento do LDR. Então, falando do funcionamento do LDR, eu já vou mostrar um LDR para vocês. A palavra LDR, a sigla, né, LDR significa Light Dependent Resistor, que seria um resistor dependente de luz. Por que ele é um resistor dependente de luz? Porque ele vai, quando você aumenta a incidência de luz sobre o LDR, ele diminui a resistência. Quando você diminui a incidência de luz, ele aumenta a resistência. Então ele é inversamente proporcional. Então mais luz, né, diminui a resistência do LDR. Menos luz aumenta a resistência do LDR. Tá? Então ele é uma espécie de potenciômetro, só que em vez de ter a haste mecânica, né, a haste que você vai girar o potenciômetro para variar a resistência do potenciômetro, você no LDR essa variação ela acontece a partir da incidência ou não de luz, né? Mais luz, menos luz provoca menos resistência ou mais resistência. Bom, aqui a gente consegue dar uma olhada, então, fisicamente, esse seria um LDR grande, tá? A gente teria aqui um LDR um pouco maior, que fica mais fácil para a gente mostrar, onde a gente vai ver, então, a partir da medição. Então, olha, medindo a resistência dele, né? Aqui ele está com 1,99K, quase 2K de resistência, com essa quantidade de luz que está batendo. Olha, aproximando a mão, essa resistência já aumenta bastante. Tá? Então já vai aí para 6, 7K de resistência. Então, basicamente é isso que faz. Olha, você tampando ele, ele até passa da escala, né? Essa escala que a gente tem aí dos 20K. Então, olha, 2K sem tampar, passou uma peça perto, ó. Então você já tem ali 8K. Então essa é a ideia que a gente quer aplicar no nosso projeto, né? Passou a peça, você colocou a peça próximo ao LDR, né? Você quer justamente que a resistência do LDR aumente, tá? E aí essa resistência ela vai estar ligada, o LDR vai estar fazendo um divisor de tensão, né? Dividindo justamente a tensão de VCC, como a gente consegue ver aqui no nosso esquema elétrico, né? Onde a gente tem a placa de Arduino, aqui a parte do sensor de entrada, aqui a parte do sensor de saída e aqui o motor, tá? Então nesse caso, o que nós vamos fazer? Né? Nesse caso você tem lá um resistor de 1K e o LDR de entrada fazendo um divisor de tensão. Né? O nosso VCC ele é de 5 volts. Então, esses 5 volts
O que não estiver no resistor de 1K vai estar no LDR. Em condições normais, né, em condições ambientes, sem ter peça próxima ao LDR, nós teríamos as seguintes tensões. Olha, estão batendo luz total no LDR, né? Nós teríamos aqui uma tensão de 1,7 volts no LDR e 3,3 volts no resistor de 1K. Né? A soma dos dois tem que dar os 5K do VCC. Como eu falei, essa tensão de 5 volts do VCC está se dividindo entre o resistor de 1K e o LDR. Aí a ideia é que quando você coloca uma peça aqui próxima do LDR, essa resistência aumente. Aumentando a resistência do LDR, vai aumentar também o quê? A distribuição de tensão em cima do LDR, diminuindo então a tensão no resistor de 1K. A tensão em cima do LDR é justamente a tensão no nosso A0, que é a nossa porta analógica. Então, quando eu aumento, né, coloco uma peça próxima ao LDR, eu estou aumentando a queda de tensão. Por exemplo, aqui seria a simulação, né, sem a luz total, né, seria uma peça próxima. Aqui eu já estou simulando que essa tensão já, como a resistência vai aumentar, ela já iria aí pelo menos para 2,5 volts. E aí com 2,5 volts, né, eu já quero que esse motor seja acionado. Então pode até ser que essa tensão seja até maior, tá? Dependendo do nível de obstáculo, né, de escuridão, vamos dizer assim, né, que vai ser causado aí pro LDR. Mas o que a gente vai imaginar em termos de programa, né, o que nós queremos para o programa, é que quando ele perceber que vai ter peça, né, essa tensão ela vai passar de 2,5 volts, tá? Porque sem peça ela é só 1,7. Então, provocando, né, um escurecimento ali da região do LDR, aumentando a resistência dele, de 1,7 ele vai chegar a 2,5 e vai até passar de 2,5. E essa é a nossa comparação no nosso programa, né? A comparação no nosso programa está muito relacionada com o quê? Quando eu tiver, né, 2,5 volts, né, no LDR, que seria equivalente ao nosso A0, né, como a gente consegue ver aqui, quando eu tiver 2,5 volts, eu quero fazer algo, né, que é o nosso if. Então, se você pegar na proposta de programa que eu passei para vocês na aula passada, né, naquela parte do void loop, né, então vou colocar aqui o circuitinho e vou colocar a forma com que eu orientei vocês a estarem fazendo o programa. Tá? Então, vou falar só do bloco do void loop. A dica completa de programação eu coloquei na aula passada. Então, somente na parte do void loop eu falo o quê? Para você pegar o valor, você vai dar um nome para essa variável de entrada, sei lá, ent, varent, enfim, você vai dar um nome para essa variável, e aí você vai falar que isso antes, né, do void setup, e aí você vai atribuir a essa variável o valor do analog read do A0, ou seja, o que é o analog read? É a leitura que você faz, né, da porta A0. Então você vai fazer uma leitura da porta A0 e vai jogar justamente para dentro da variável de entrada. E aí esse valor da variável de entrada ela vai ter um valor, né? E esse valor vai ser o quê? O endereço referente à tensão, né, que você tem aqui no LDR. Então vamos imaginar que ele tem aqui mais ou menos uns 3 volts. Tá? Então ele vai estar ali com o endereço mais ou menos 500 e 600, 700. Tá? Então ele vai jogar para dentro de variável de entrada 700 porque você tem 3 volts. E é justamente isso, né, que a gente vai comparar. Então você vai fazer o seguinte: se a tensão na variável de entrada for maior do que 2,5 volts, né, esse 2,5 volts seria o nosso endereço 512. Se você fez a revisão, conforme eu solicitei, das aulas a respeito de comandos analógicos, né, de variável analógica, você viu que ele vai tratar isso como um endereço. Então ele vai fazer essa comparação. Se a tensão na variável de entrada for maior do que 2,5 volts, né, seria 512, o que você vai fazer? Isso significa que a tensão aqui,
né? Se ela for maior do que 2,5 volts, significa que eu tenho obstáculo, né? Eu tenho uma peça próxima. E aí ele vai fazer o quê? Vai ligar o motor. Aí você vai mandar ligar o motor. Aqui a gente está dentro de um comando if, que eu também pedi para que vocês revisassem. E aí a outra situação, né? A mesma coisa se repete aqui na parte da saída, com LDR de saída. Você também tem um divisor de tensão. Você tem aqui uma tensão de mais ou menos 1,7 volts quando você não tem obstáculo. Quando você tem obstáculo, você vai ter uma tensão maior, e aí é a mesma coisa, tá? O fato dessa tensão ser maior do que 2,5 volts indica que a peça está próxima, ou seja, que a peça chegou até o final da esteira. Sendo assim, né, você sabe que a peça completou aquele percurso e é hora do seu motor se desligar. Então, se a tensão na variável de saída for maior do que 2,5 volts, né, antes você vai pegar o valor do analog read do A1, né, que é onde está conectado aqui o nosso LDR de saída. Então, primeiro você vai jogar essa informação para que ele possa fazer então a comparação no comando if. Então, se a tensão na variável de saída for maior do que 2,5 volts, né, o que você vai fazer? Você vai desligar o motor, tá? E aí esse é o nosso comando if. Você vai mandar desligar o motor. Aí você, no caso, você vai mandar vai mandar 0 volts para o motor. Tá? Essa é a forma que você vai ter para desligar o motor. Tá? Então, pessoal, para a gente poder enxergar melhor isso em termos da simulação no Tinkercad, tá? Isso vai ficar da seguinte forma. Ó. Coloquei aqui nesse sensor, né, que seria o sensor de entrada, coloquei um multímetro, tá? Que a gente também tem aqui de opção como componente. A gente pode selecionar aqui o multímetro para que a gente possa colocar. Então, eu coloquei o multímetro, né, que seria essa caixinha aqui. Colocando esse multímetro, nesse ponto, estou medindo a tensão em cima do sensor. Aqui, ó, na nossa simulação, ele está com luz, tá? Tá com luz total. Tá? Isso significa que eu não tenho peça. Tá? Esse outro sensor também está com luz total. Por isso que a nossa esteira ela está desligada. Tá? E aí aqui eu vou fazer o quê? Né? Eu vou pegar esse ponto aqui, né? E vou ligar o sensor. Tá? Então eu vou colocar uma peça próxima. Como que eu vou simular a peça próxima? Eu vou tirando claridade. Significa que a peça se aproximou. Então eu vou arrastando aqui para a parte, né, dele escuro, tá? Que é a simulação que a gente consegue fazer para o LDR. Pode ver que eu mexi um pouquinho, já foi para 1,78. Mexi mais um pouquinho, foi para 1,80, tá? Aí eu vou mexendo mais, tá 1,9, 2, tá? Mas ainda, mesmo com essa, né, pequena escuridão próxima aí, pequena sombra, né, sobre o nosso LDR, o motor ainda não está funcionando. Quando que ele vai funcionar? Né? Ele vai funcionar quando ele estiver com 2,5 volts, olha. Quando eu coloco 2,5 volts, 2,2, 2,3, com 2,5 volts, olha, pode ver, aqui o motor já está funcionando. Quer dizer, isso está simulando a peça. Mas e se na prática eu colocasse a peça e ele não começasse a rodar, a peça não fizesse a sombra necessária para escurecer o LDR? Você poderia então mexer no endereço, tá? Em vez de usar 2,5 volts, você poderia usar uma tensão menor, tá? Poderia usar então um endereço menor. Tá? Então, ao invés de usar 512, você poderia usar um outro endereço. Então, aqui eu posso até colocar uma escuridão total, significa que eu não tenho nada, né? Aí eu teria eu teria os 5 volts aqui, porque a tensão seria muito maior, mas isso não interfere, tá? Se a claridade é maior, ela vai pegar, a partir de um certo ponto, ele reconheceu que tem uma peça ali, aí o motor já vai rodar. Agora, se a pessoa passa próximo ao sensor, ele já está reconhecendo, né, você também pode aumentar o endereço na sua programação para que precise estar mais escuro para que o motor comece a rodar, e sim, essa escuridão só seria causada então pela sombra de uma peça. Tá? Então aqui o motor está rodando, tá? Vou simular que a peça saiu da frente, né? A tensão voltou para 1,7, né? Só que o motor continua rodando, a gente continua vendo o motor rodar aqui, né? Esse motor continua rodando e ele só vai parar, né, quando eu aqui nesse outro sensor e falar para ele que tem uma peça, né, que tem uma peça na
na minha esteira, tá? Na frente desse sensor. Então, a hora que eu colocar aqui mais ou menos na metade, ó, ele já vai parar, né? Ele já vai parar o motor, por quê? Porque ele reconheceu que chegou uma peça nesse ponto, aí eu vou tirar a peça, deixo ele novamente mais claro, tá? E o motor, então, volta ao seu estado normal, tá? Ele fica parado, ou seja, a esteira para, tá? Nesse caso, a esteira tá paradinha. Então, só simulando agora, para ver como tem que ser a simulação, né? Você vai simular da seguinte forma, tá? Você vai vir aqui no sensor de entrada, tá? Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá para o nome não ficar em cima do motor, né? Você vai no seu sensor de entrada e aqui você vai falar o seguinte, olha, tem peça, né? Como que você vai falar que tem peça? Você vai falar que tem peça arrastando, né? Arrastando então aqui para que ele fique mais escuro, né? Aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho. Então, para que ele fique um pouquinho mais escuro. Então, aqui nesse caso, olha, arrastei um pouquinho, o motor já tem que começar a girar, porque eu escureci, o motor girou. Posso até voltar aqui, né? Aliás, devo voltar porque a peça saiu da frente. O motor está girando, tá? Agora eu vou simular que a peça chegou no sensor de saída, né? E aí eu vou escurecer o sensor de saída, significa que a peça chegou. Ó, voltei, mas o motor parou, porque a peça chegou até o sensor de saída e ele foi retirado. Então tá aí já simulando mais uma vez para vocês como que você deve testar então o seu projeto para ver se ele está funcionando ou não. Porque é tão importante, né, quanto a montar o circuito e também programá-lo, é importante você saber fazer o teste, né, como que ele estaria funcionando, tá bom? Pessoal, eu lembro também vocês com relação ao relatório, tá? Você deve me entregar um relatório. Esse relatório deve conter uma capa, tá? Com o título do projeto, com a matéria, né? Com o nome do aluno, né? Depois ele deve ter uma introdução teórica dos comandos que você utilizou na matéria, a descrição do projeto, né? Onde você vai ter lá um print da montagem no Tinkercad e também um print do código fonte, tá? Do Arduino, tá? Pode ser o do Tinkercad mesmo, e aí a explicação de como funciona o seu programa, como você pode aí explicar comando a comando, né? Fica talvez até mais fácil para você explicar aí o funcionamento do seu programa, tá? Então pode ser feito dessa forma o seu relatório. Da mesma forma, quer dizer, o modelo do relatório eu não mudei em relação ao projeto 1. Tá? Pessoal, os projetos então ele deve ser feito no Tinkercad. Esse não tem jeito de você fazer isso ele com hardware, tá? Então você vai fazer tanto o software quanto o hardware no Tinkercad, e você vai então entregar o relatório, como eu falei, tá? E também você vai fazer um vídeo da tela do computador com a simulação do projeto, né, no Tinkercad, tá? Lembrando, né, que as presenças na aula, o que vai valer como presença vai ser justamente a entrega do projeto, esse projeto que você vai me entregar no dia 15 de março. Então, se apresse aí, apresse o seu grupo para que vocês possam então fazer essa entrega para validar justamente essas 20 aulas da matéria de desenvolvimento de projetos, tá? Então, você que tem aí alguma dúvida, tá? Você pode estar enviando um WhatsApp diretamente para mim, eu vou estar esclarecendo a sua dúvida. Pode ser na parte da programação, a gente dá um jeito aí para sanar a sua dúvida, tá bom? Outra coisa, né? Eu falo com relação à estrutura da escola, tá? Se o seu grupo não tem como fazer, não tem computador, você pode ir até a escola para fazer então esse trabalho, agenda aí com a secretaria, com a Maria por WhatsApp, para que você utilize a estrutura da escola, tá bom? Lembro algo importante para vocês com relação às cópias, tá? Os projetos iguais, eles serão zerados, portanto, cada aluno, cada grupo, cada dupla deverá entregar o seu próprio relatório e vídeo, tá? Se tiver cópia, então a gente vai zerar esses grupos que estiverem, desses projetos que estiverem copiados, tá bom? Então tá aí, pessoal, nossa aula
mas dando aí uma geral, né, revisando algumas coisas. A gente já está com o projeto em andamento, né? E aí, para que você possa, então, essa já é a terceira aula desse nosso segundo projeto, para dar algum suporte para o desenvolvimento, então, do seu projeto. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!